Está no ar o Radar MP, seu podcast semanal com informações, entrevistas, debates e muito mais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Radar MP. Eu sou André Araújo, promotor de Justiça e secretário-geral do Ministério Público do Estado do Amapá, e hoje estamos com uma edição muito especial do nosso podcast. Neste 1º de outubro, nós celebramos o Dia Estadual do Ministério Público, e é uma data para resgatar a nossa memória e refletir sobre a história do Ministério Público Estadual, reconhecendo a importância da nossa instituição para a sociedade. E, para isso, para marcar esse dia tão especial, eu recebo aqui duas referências da nossa instituição, da nossa trajetória como Ministério Público, a doutora Raimunda Clara Manha, decana do Ministério Público, procuradora de Justiça, com 44 anos de carreira, é isso, doutora Clara? Exatamente. E o doutor Jair Quintas, também procurador de Justiça aposentado, e uma das nossas referências aqui do nosso Ministério Público. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado à senhora, doutora Clara, e ao senhor doutor Jair, principalmente, que saiu, né, da sua aposentadoria para nos prestigiar mais uma vez aqui na nossa Rádio MP. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Então, hoje, dia 1º de outubro, como eu falei, a gente comemora, celebra aqui no nosso Ministério Público o nosso aniversário de 34 anos, né? Em 1º de outubro de 1991, nós iniciamos a nossa trajetória como Ministério Público Estadual. E como vocês dois estavam aqui neste começo, nós, para homenageá-los e lembrar essa data, resolvemos fazer essa edição especial do nosso podcast para contar um pouquinho dessa história. Então, vamos lá, doutora Clara, começando pela senhora. Como é que a senhora relembra esses nossos 34 anos de Ministério Público? Hoje, 1º de outubro de 2025, o Ministério Público completa 34 anos. Algumas pessoas questionam por que Jair e eu tomamos posse 30 dias antes dos promotores do primeiro concurso, que só tomaram posse 1º de novembro. É que o Ministério Público, a Justiça Estadual, seria implantada, tomaria posse no dia 5 de outubro, seria dado posse para os primeiros juízes e havia necessidade de termos promotores do Estado. Então, pera lá, vamos ver se eu entendi. Mas acho que tem um contexto aí que eu acho que talvez alguns dos nossos telespectadores não saibam, até porque talvez não eram nascidos, né? O Estado do Amapá, antes de ser Estado, era um território, né? Nós éramos do Ministério Público do Território, do Distrito Federal. Nós pertencíamos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, ambos eram do MPDFT, é isso? Exatamente. Vocês entraram no MPDFT e eram, na época, promotores de justiça do MPDFT. Então, com a transformação do Amapá em Estado, era necessário criar a Justiça e o Ministério Público Estadual. E vocês estavam justamente neste momento, né, da criação aqui no Amapá, é isso? Sim, eram 16 membros do Ministério Público que atuavam no território federal do Amapá. Então, na época, aqui no Amapá, tínhamos 16 membros, né? 16 promotores. O doutor Luiz Carlos, que era promotor, foi escolhido pelo governador para ser o primeiro integrante do Tribunal de Justiça. Como na cadeira do Ministério Público, né? Então, ele já saiu do MP para ir para o Tribunal de Justiça. O tribunal. Se fosse do quinto, né? Sim. O doutor Jair e eu optamos pelo Ministério Público Estadual, porque o decreto que criou o Ministério Público Estadual, 076, ele dava direito de opção. Dizia que os membros do atual território federal do Amapá, com atuação, poderão optar pelo Ministério Público Estadual. Então, a saída de vocês do MPDFT, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, se deu por opção, né? Foi dado a vocês a opção de saírem do MPDFT e passarem a integrar a carreira do Ministério Público do Estado do Amapá. Foi isso, então? Exatamente. E vocês prontamente optaram, na época, né? Não, é bem assim. Não. Depois a gente vai contar esse detalhe. Entendi. Então, tem que falar a opção, porque é o seguinte, algumas pessoas questionavam se nós estávamos loucos. Nós pertencíamos ao Ministério Público Federal.
E nós iríamos optar por um Ministério Público de um Estado que estava iniciando Certo. e que poderia não dar certo. Esse era o questionamento. A senhora poderia, então, os senhores poderiam estar até hoje no MPDFT, então? Com certeza. Isso é verdade. Como a maioria fez, né? Fez a opção pelo DF. Certo. Pelo DF. Então, vocês escolheram, né, ficar aqui no Amapá e passar a integrar a carreira do Ministério Público e, obviamente, ajudaram a estruturar o Ministério Público Estadual, não é isso? É. E nós trabalhamos, nós atuávamos na Justiça Federal, que continuava os juízes da Justiça Federal, nós trabalhamos até meio-dia, até às 12 horas, trabalhamos como promotores do Ministério Público Federal do Território. No dia 1º de outubro de 91. No dia 1º de outubro de 91. E às 12 horas, nós tomamos posse em uma casa que ficava na Procópio Rola, onde funcionava a Procuradoria de Justiça, que estava sendo implantada. Essa casa aqui? Exatamente, esta casa. Essa aí mesmo. Esta casa. Então, essa imagem aqui é da primeira casa onde funcionou o Ministério Público Estadual. E como é que é agora? Vamos fazer uma comparação aí. Tem uma foto aí de como nós estamos hoje? Hoje, nosso prédio da Procuradoria... A gente tem uma imagem aí, eu acho, de como é que nós estamos hoje. Tá? Olha aí. Olha. A transformação foi Hoje é o prédio que nós estamos aqui, com certeza, né? É uma transformação. Claro que teve uma transição, né? Com A gente teve outras sedes nesse caminho. E aí nós fomos chamados pelo Dr. Romualdo, que foi nomeado pelo governador para ser o procurador pro tempore para implantar o Ministério Estadual. Tem o Dr. Romualdo aí? A gente tem alguma foto dele aí no nosso acervo? E o Dr. Romualdo, o Dr. Douglas. Dr. Romualdo e o desembargador Douglas, que foi o primeiro, né? Foi nomeado pelo governador. Os dois foram nomeados. Romualdo para implantar o Ministério Estadual e o Dr. Douglas para implantar a Justiça Estadual. Então, o Dr. Romualdo foi o nosso primeiro Procurador-Geral de Justiça. Primeiro Procurador-Geral do Ministério Estadual foi o Romualdo. Que era para organizar já a carreira do Ministério Público Estadual. Então, foi ele que já fez o primeiro concurso, né? Fez a primeira organização da instituição. A regulamentação do Ministério Estadual, o decreto 076, e foi nele que constava que os integrantes do Ministério Público, com atuação no território federal do Amapá, poderiam optar pelo Ministério Estadual. Então, a senhora optou tranquilamente? Foi algo... A senhora é daqui, né, do Amapá? Eu fiquei por ser amapaense. Certo. Tem uma história... E o senhor, doutor Jair, também não? Ou ficou meio na dúvida aí? Fiquei na Pode dúvida. Confessar, a senhora está aposentado, já não vai fazer tanta diferença. Boa assim. tarde, doutor André. Quero primeiramente agradecer o convite que me foi formulado. Sinto-me honrado de estar aqui nesse podcast, justamente no Dia Estadual do Ministério Público, principalmente ao lado dessa querida colega e amiga de sempre, doutora Clara, amiga de tantas jornadas, nós que vimos nascer o Ministério Público Estadual, então isso nos leva assim, essa aproximação, essa intimidade. Foram quantos anos de parceria aí dentro do Ministério Público? Dentro do Ministério Público. 83, até ele se aposentar, até hoje, desde 83. Exatamente, desde quando nós ingressamos aqui por opção, já foi dito, mas essa opção não foi tão fácil. Aqui, olha aí, tem... Então essa é uma parceria de mais de 40 anos. Exatamente, mais de 40 anos. E foi muito difícil essa opção, porque, como a doutora Clara falou, as pessoas dizem assim, mas vocês vão permanecer no Estado, e você já tem uma carreira sólida no Ministério Público do DFT, onde a maioria fez a opção. Então, eu procurei o doutor Douglas, na época, e fui me aconselhar com ele. E ele disse assim, doutor Jair... Na época, o senhor usava esse bigode aqui, é isso? Exatamente. E o doutor me falou assim, doutor Jair, o senhor é daqui, o senhor está acostumado aqui... Para ir para Brasília, o senhor vai ter que vender, primeiramente, o seu imóvel e os objetos, porque a primeira coisa é que lá toda a corrente é 220. Você vai ter que vender todos os eletrodomésticos. E você já é da região. Eu faria a minha opção para continuar aqui no Estado. Aí eu fiquei pensando e comuniquei à doutora Clara sobre essa questão da opção, né? Ela também estava em dúvida.
Tanto Então, a preocupação é que aqui era 110 e lá era 220, exatamente. Era Teria isso? que vender a minha casa, meus imóveis, tudo. Não ia poder levar nada, nem um ventilador que chegando lá ia queimar tudo. Nada. E, com isso, eu conversei com a doutora Clara. E aí, Clara, o que é que a gente... E aí, o que fazer, como diz o nosso amigo doutor Anderson, o que fazer nessa situação? Pensamos, pesamos e resolvemos fazer praticamente no último dia. No último dia, o prazo que foi dado, nós ali fizemos a nossa opção. E a doutora Clara ainda fez depois de mim ainda. Eu disse, olha, eu só vou fazer minha opção se você fazer. Se você fazer, eu não vou ficar só. Se você fazer, aí eu faço a minha opção. E assim nós combinamos de fazer a nossa opção. E confesso, doutor André, e aqueles que estão nos assistindo hoje, nesse podcast, foi a melhor escolha que nós fizemos. Eu já ia perguntar se vocês se arrependeram de terem feito essa escolha. Foi a melhor escolha que nós fizemos, ajudamos a construir o Ministério Público Estadual, e isso para nós assim foi uma honra, uma satisfação imensa de poder ver nascer essa instituição hoje consolidada, respeitada e referência a nível nacional. Então, eu ia perguntar exatamente isso. A senhora, ao longo desses anos, em algum momento, achou que fez a decisão errada, que realmente deveria ter optado pelo DFT lá? Realmente, a assinatura, o prazo era 180 dias para assinar. No último dia, eu estava com o requerimento pronto e não tinha assinado. Ah, então deram ainda 180 dias para vocês pensarem ainda. Era um prazo para fazer a primeira fotografia. Essa fotografia é histórica. Essa é a primeira fotografia que eu bati como integrante do Ministério Público Estadual do Amapá. E tem uma fotografia do doutor Jair também, que foi, nós batemos no dia, a primeira fotografia. Olha, no mesmo dia. Tem aí a fotografia? Daqui, doutor Jair. No mesmo dia. É a primeira fotografia que nós tiramos... Já com bigode, já. Como integrante do Ministério Público do Estado do Amapá. E nós recebemos, nós recebemos a beca, as primeiras becas que foram... A senhora ainda tem essa beca? Eu tenho. Que foram confeccionadas para o Ministério Público do Amapá. Eu recebi a primeira e o doutor Jair recebeu a segunda. E eu quero dizer que até hoje eu atuo com essa beca. Eu vou doar para o memorial, porque ela tem 34 anos. Eu tenho essa beca. Eu já me antecipei e já fiz a minha doação. A minha beca está lá no memorial. E foi uma ideia da doutora Clara. Jair, por que tu não doa a tua beca para o nosso memorial, né? E está lá. Muito bem. Eu tenho, lógico, tenho alguns anos aqui no MP e posso dizer assim que vi também o MP crescer bastante ao longo do tempo que eu estou aqui, já tem um pouquinho de tempo, mas vocês dois, os senhores, têm um pouco da minha história aqui, porque quando eu cheguei no MP como servidor, em 97, né, eu fiz o primeiro concurso para servidor em 96, e fui chamado no início de 97. Em fevereiro de 97 foi quando eu cheguei aqui no Ministério Público para atuar como servidor. E a senhora, doutora Clara, estava às vésperas de tomar posse como procuradora-geral, né? Então eu vi o seu primeiro mandato ali, né, o seu início como procuradora-geral, e depois, quando eu fui aprovado no concurso para promotor de justiça, o senhor me deu posse como procurador-geral. Então os dois, obviamente, comandaram a instituição durante um tempo, né? E isso também, com certeza, foi muito marcante na carreira de vocês, e também foi marcante para mim, de certa forma, porque eu pude presenciar isso. Então, sei que o Ministério Público mudou muito de lá para cá. No outro bloco, a gente vai falar um pouquinho desses desafios aí, eu só quero colocar uma situação, que nós tomamos posse no dia 1º de outubro, no dia 1º de novembro, nós trabalhamos, eu fui nomeada como promotora para toda a área civil, todo o Estado, doutor Jair na área criminal. No dia 1º de novembro, nós trabalhamos até meio-dia como promotores de justiça, e às 12 horas, porque naquela época funcionava 2 do expediente, às 12 horas, nós fomos na secretaria da Procuradoria para receber a portaria de promoção a procurador para compor o primeiro colégio de procuradores do Ministério do Estado do Amapá. Doutor Romualdo como procurador-geral,
Doutor Jair e eu formamos o primeiro colégio de procuradores, 3 integrantes, para dar posse aos integrantes do primeiro Então, concurso. de manhã, vocês trabalharam como promotores de justiça do MPDFT e de tarde foram empossados... Como procuradores, e à noite formamos o colégio de procuradores para dar posse para os primeiros concursados. Muito bem. Que desafio que deve ter sido, né, durante Olha, esse momento primeiro aí. colégio de procuradores, após a posse dos primeiros Sim. integrantes, esse é o primeiro colégio de procuradores. Muito bem. Alguns ainda estão aqui com a gente, né? Ainda na ativa, né? Então, realmente é uma foto histórica. Doutora Socorro, doutor Márcio, né? E eu. E a senhora, lógico, né? Doutora Clara. Muito bem. A gente vai fazer uma pausa, tá? Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta para contar um pouquinho da carreira de vocês, né? Do tempo que vocês estiveram aqui, os desafios que vocês enfrentaram, além desse momento aí da estruturação do MP. A gente volta já já. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Você sabe o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem como missão defender e fiscalizar a aplicação das leis, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição autônoma e não está vinculada a nenhum dos poderes. Promotores e promotoras atuam em parceria com a sociedade, defendendo direitos coletivos e individuais. Mas afinal, o que faz um promotor de justiça? Promotores e promotoras são responsáveis por defender o interesse público e agir pelo cumprimento das leis. Em resumo, as principais atribuições de um promotor de justiça são: fiscalizar o cumprimento das leis, proteger os direitos das crianças, idosos e mulheres, combater a corrupção, defender o meio ambiente, atuar no combate à criminalidade. O Ministério Público também ouve você. É por meio da ouvidoria que você pode denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Ministério Público do Amapá, em defesa de quem precisa, em parceria com você. Estamos de volta com a nossa edição especial do Radar MP, em que celebramos o aniversário da criação do Ministério Público, neste 1º de outubro. O MP que está fazendo 34 anos hoje, recebendo convidados muito especiais, o doutor Jair Quintos, a doutora Clara Banha, que estão aqui contando um pouco da história deles no Ministério Público e da história do Ministério Público, né, que é mais interessante até porque eles foram testemunhas presenciais da nossa história aqui. Então, hoje estamos aqui contando um pouquinho destes momentos, né? Doutor Jair, o senhor, embora aposentado há pouco tempo, com certeza ainda tem o Ministério Público muito na veia, né? Vamos dizer assim. Então, o senhor, além de procurador de Justiça, foi procurador-geral, foi corregedor, né? Quantos anos o senhor ficou ao todo no Ministério Público? Bom, eu acredito que 34 anos. No MP estadual, né? Estadual. No nosso aqui, fora o tempo do MPDFT. Fora o tempo
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é mais ou menos 7 anos e 6 meses. Certo. E a senhora também está há 44 anos, é isso? 44 anos. E também foi procuradora-geral, né? Já foi corregedora, doutora Clara? Fui corregedora, eu estava até verificando. Eu tinha dito para o doutor Alexandre que eu nunca tinha sido corregedora. E eu fui verificar, lembrar que quando houve o doutor Antônio foi afastado do cargo de procurador-geral, o doutor Sidney de Mello era corregedor, ele foi nomeado procurador-geral. E como a nossa lei dizia que nesse vacância o procurador mais antigo do colégio seria nomeado corregedor, eu fui corregedora durante 30 dias. Foi então, né? Só para fazer o concurso, para termos uma eleição para procurador-geral, quando o doutor Manuel Brito foi eleito procurador-geral e o Sidney retornou para o cargo de corregedor. E o senhor foi corregedor 7 vezes, foi isso, doutor Gen? Se foram 6 mandatos. 6 praticamente mandatos. Quase 12 anos eu permaneci com muita honra, né, na corregedoria. Claro, isso com o aval do Colégio de Procuradores, que nós somos o corregedor eleito pelo colegiado, e isso eu sinto assim honrado e feliz de ter o reconhecimento do Colégio de Procuradores que me elegeu corregedor. Muito bem. Doutora Clara, eu mencionei no outro bloco que eu entrei aqui no Ministério Público, a senhora estava para tomar posse, né, como Procuradora-Geral de Justiça no seu primeiro mandato, né? Como é que foi esse momento, esse processo de escolha, de eleição? Quais foram os desafios que a senhora enfrentou, né? Já ia falar, primeira mulher a ser procuradora-geral, chefe da instituição. Olha, estão mostrando aqui. Aqui é a sua data posse, né? A solenidade da minha posse. Realmente, começar pela eleição. Eu vou contar um fato aqui que demonstra como, na época, as mulheres eram discriminadas. Nós estávamos concorrendo ao cargo de procurador-geral 5 candidatos, 4 homens e eu mulher. Meu gabinete era o primeiro. O repórter de um jornal local, que eu não vou citar o nome, veio fazer entrevista com os candidatos. Embora o meu gabinete fosse o primeiro, ele foi do gabinete dos colegas homens. Quando ele entrou no meu gabinete, que ele sentou na mesa, ele ligou o gravador e perguntou assim, dada a importância do cargo de procurador-geral, a senhora, sendo mulher, acha que tem capacidade para ser procuradora-geral? Essa pergunta que ele fez. Pisou do pé, né? Aí, quando ele fez isso, eu tive vontade, sinceramente, de pegar aquele gravador e jogar na cara dele. Eu sempre disse isso, mas eu não fiz. Eu bati com muita força no gravador e disse para ele, desliguei e disse, olha, faculdade de Direito que os colegas homens fizeram, eu fiz. Concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público, os colegas foram aprovados, eu também fui. Entre os candidatos, eu sou a única que, além de Direito, sou formada em administração, com especialização em administração pública. Portanto, não me sinto menos capaz que os colegas homens. E eu entrei na lista tríplice e, para sorte, eu não sei se foi sorte, eu fui nomeada. E me tornei a primeira mulher a ocupar o cargo de Procuradora-Geral do Ministério Público. A senhora foram 2 mandatos, é isso? Depois chegou a ser reconduzida? Fui reconduzida, fiquei de 97 a 99, 99 a 2001. E como era, nessa época, né, ser procurador-geral? Quais eram os desafios que a senhora enfrentou? Quais foram as dificuldades? Eu sei que o Estado era muito menor. Eu lembro que o Ministério Público funcionava naquele prédio ali da FAB, né? E tinha só mais, eu acho, que a Padre Júlio, né? Que ainda hoje a gente tem algumas promotorias lá. Os 2 prédios, né? Da Padre Júlio e da FAB. A dificuldade, eu posso dizer que eu tive dificuldade grande por ser mulher. Porque, infelizmente, não era só ser capaz. Eu tinha desafio todos os dias de provar que era capaz, né? De seu cargo. Em 98, eu era a única mulher no Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Do Brasil todo? Do Brasil todo. E nós fomos convidados para ir no Palácio do Planalto assinar um termo de cooperação técnica em que os Ministérios Públicos Estaduais iriam fiscalizar a verba do Fundeb. E quando nós chegamos lá, que era para entrar no local para assinatura do termo de cooperação, o rapaz do cerimonial pegou do meu braço e disse assim, a esposa dos procuradores gerais é para sentar lá no plenário, na mesa só vai sentar os procuradores gerais.
O presidente do Conselho Nacional era Hamilton Carvalho. Ele retornou e disse: o que está acontecendo com a doutora Raimunda? Disse: não, na relação não consta mulher. Como não consta? Ainda foi me perguntar como é que está o nome do procurador-geral do Amapá. Meu nome é Raimunda Clara Banha Picanço. Eles tinham trocado, porque achavam que era um erro, e tinham colocado Raimundo Claro Banha Picanço. Me foi permitido entrar, sentar na mesa, e tivemos que aguardar ser corrigida primeira e última página do termo para que eu pudesse assinar. Se vocês me perguntarem o que aconteceu ali, eu confesso para vocês que eu não lembro nada, que eu estava com tanta raiva. Eu não conseguia me conter de ser assim abordada de maneira tão grosseira, segura pelo braço, como se eu fosse esposa de procurador-geral. E ele justificou dizendo que o cerimonial do Palácio não tinha conhecimentos que existia mulher no Conselho Nacional. E achavam que era um erro na lista que mandaram e corrigiram. O senhor já era corregedor nessa época, doutor Jair? Não. Na época, não, eu sucedi... Sucedeu na Procuradoria-Geral, né? Em seguida, a doutora Clara já foi o senhor. E aqui na nossa estrutura, eu sei que a senhora também pegou um pouco dos primeiros servidores, né? Certo. Teve que estruturar também os serviços auxiliares. Eu lembro um pouco desse momento ali de reestruturação, né? Porque nesse momento aí, embora tenha sido um pouco antes da doutora Clara, o concurso, mas os concursados estavam entrando, né? A gente não tinha também um quadro de servidores, serviços auxiliares. Eu acho que a senhora participou desse momento também de organização interna, né, da instituição. Eu presidi o primeiro concurso para servidores do Ministério Público, foi eu que presidi. E foi contratada uma empresa de Brasília, e nós fomos para Brasília com todo o material para corrigir e trouxemos a relação. Então, o doutor Manuel Brito era o procurador-geral e foi dado posse. Eu presidi o primeiro concurso para ingresso na carreira dos servidores. Perfeito. E o senhor sucedeu a doutora Clara, então, como procurador-geral? Tá? Sim, eu vou contar um fato aqui, que não sei se os colegas sabem, mas a doutora Clara disse assim: eu vou lhe eleger procurador-geral. Eu disse: olha, doutora Clara, eu só vou realmente me candidatar se eu tiver, claro, respaldo dentro da instituição. Não é assim? Se você não tem respaldo dentro da instituição, não adianta você se aventurar. Isso é uma experiência que eu trago comigo. Para quem não sabe, né, para o nosso público que está assistindo, no Ministério Público, os membros votam para formar uma lista tríplice. Exato. E essa lista tríplice vai ser submetida ao governador do Estado, que escolhe dentre os três aquele que será o procurador-geral. A escolha é política. Nós sabemos que a escolha é política. Então, se você não tiver, por exemplo, assim, esse apoio... O apoio do procurador-geral atual, né? Eu falei, é importante. Claro, eu vou realmente me candidatar se eu tivesse apoio dentro da classe. Eu tinha apoio dentro da classe. Mas perante o governador, você precisa se articular politicamente. Então, eu vou declarar isso, mas a maioria dos colegas já sabe, a doutora Clara se articulou politicamente, né? Para lhe apoiar, Sem né? dúvida nenhuma, isso aí foi decisivo para que eu fosse nomeado pelo governador. E a senhora se arrependeu de apoiar ele? Não se arrependeu. Governador Capiberibe, né? O que ele está falando? Não, são coisas que são já fatos passou, que já passou. Não, é um fato que ele está colocando. Foram assim. de bastidores que ocorreram, mas faz parte da história do nosso MP. Os que concorreram com o senhor já se aposentaram também? Não. Não, doutor? É por isso que eu estou pedindo. Não, alguns já se aposentaram, sim. Para ele não contar um fato. Já passou. Já passou. É por isso que essa parceria nossa, ela é muito forte, né? Além da amizade. E nós iniciamos junto a nossa trajetória. Qual aqui foi no esse período aí que o senhor está se mencionando, né? No caso dela, de 97 a 99. 2001. 99, 2001, né? E ele ingressou em 2001. Então, o senhor entrou, assumiu a Procuradoria-Geral em 2001, foi isso? Em 2001. Então, foi 2001, 2003. Foram 2 mandados. 2003, 2005. Aí entrou o doutor Márcio, aí depois ele voltou. Então depois o senhor ainda voltou, é isso? Sim. Depois do doutor... Não. Foi o Márcio. Não, foi o doutor Márcio. Foi o doutor Márcio. Foram 2 vezes, então, né? Eu fui procurador-geral, o corregedor era o doutor Márcio. Certo. Foi.
Aí nessa época aí, o que o senhor pode lembrar, assim, qual foi o que marcou, né, esse período aí que o senhor foi procurador-geral? Na época nós não tínhamos o CNMP, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, então a gente não tinha um órgão. Conselho Nacional do Ministério Público, né? Exatamente, nós não tínhamos, tinha apenas o Tribunal de Contas, né, do Estado. Porém, os desafios eram muitos nessa época, como a doutora Clara falou, a gente precisava modernizar a gestão, principalmente na área de informática. Então, nós começamos a investir no Parque de Informática do Ministério Público do Estado, através do Éder Quintas, né, que é meu irmão, que é servidor do quadro efetivo, e ele me procurou e me deu a sugestão, a gente precisa modernizar. Que era meu chefe, tá? Exatamente, era o chefe aqui, do doutor André. O doutor André trabalhava também nessa época. Isso. E com isso nós iniciamos justamente essa modernização do Parque de Informática do MP ainda. Claro, na época era novidade, né, doutor André? Sim, era uma coisa... Mas o equipamento que existiu na época, nós adquirimos. Era quase inacessível, né, para as pessoas. Exatamente, começamos a dar os primeiros passos nessa modernização tecnológica. Posso contar da minha? Só fazer uma colocação. Os primeiros computadores que foram comprados para o Ministério Público do Estado do Amapá foi na minha gestão. E como foi? O Ministério Público não tinha dinheiro para comprar. Nós tínhamos contrato administrativo que tinha sido declarado pela Tribunal do Trabalho anulado. Uhum. E eu fiz um levantamento e detectei que o Ministério Público do Estado do Amapá tinha recolhido para o INSS um valor que correspondia, naquela época, uns 200 mil. Eu peticionei para o INSS pedindo a devolução desse dinheiro para o Ministério Público. E conseguimos, fomos até Brasília e conseguimos a devolução. E os primeiros computadores foram comprados, foi exatamente com esse dinheiro que nós tivemos de devolução do INSS e compramos o primeiro parque de informática, que fizemos o primeiro curso de informática no nosso parque, e eu fui uma das alunas do primeiro curso de informática. Eu ia contar exatamente essa história. Quando eu tomei posse como servidor, eu era técnico da área de tecnologia, né? Técnico ministerial, tinha outro nome na época, mas era nessa área. E aí, quando eu recebi a minha lotação, disseram assim para mim, você vai trabalhar no parque. Aí eu não sabia que parque era esse, achei que era um parque de diversões, um parque infantil, sei lá. E era o parque de digitação, né? Na época era assim, a gente tinha uma salinha ali dentro do prédio ali da FAB, né? Que hoje funciona a Promotoria da Infância. E lá ficavam alguns computadores, era praticamente os computadores que tinham dentro da instituição. E lá o nosso trabalho era de receber os pareceres dos procuradores, manuscritos, né? E a gente digitava esses pareceres nos computadores que a gente tinha, né? Como não tinha computador para todo mundo, ou nem todo mundo sabia usar, né? Porque era uma coisa muito nova, então nem todo mundo tinha afinidade com o computador. Aí eu recebia aqueles pareceres manuscritos. Como eu já estudava direito, também me colocaram nessa função, porque se tivesse alguma coisa ali que precisasse entender, eu já tentava ajustar. E aí eu digitava esses pareceres ali para os procuradores. Então, já recebi muito parecer de vocês para digitar ali nesse momento ali da minha vida. Só para aqui completar, não estou dizendo que eu fui o primeiro assim, a investir na parte tecnológica. Claro, a doutora Clara começou a comprar. Só que esses equipamentos, você sabe, eles vão se modernizando. Sim, claro, tem que ficar trocando. Né? Exatamente. Então, nessa época, foi modernizar isso, adquirir novos computadores. Não, e tinha que ir aumentando, já né? Existia necessidade, já existiu já. Sim. Mas só que você que trabalha nessa área sabe que de 1 ano, 2 anos, esse equipamento... De 2 em 2 anos, a gente tem que estar atualizando. E colocou o computador para cada gabinete. E nós colocamos, para cada gabinete, nós adquirimos novos computadores. Isso aí deu assim, uma alavancada muito grande nessa área. Eu sei que vocês tiveram alguns desafios dessa natureza, né, administrativos, né, poucos recursos, né, poucas
pouca gente. Já realizei também o concurso para o ingresso na carreira, também ainda foi na minha gestão. Então, o concurso que eu tive a oportunidade de ser aprovado, né? Que já foi em 2002, que eu, quando o senhor era procurador-geral, já que eu tomei posse como promotor de justiça. Então, essa parte aí eu me lembro, né? Mas eu acho que vocês tiveram também alguns momentos de desafios institucionais, eu acredito, né? Às vezes a gente tem as dificuldades também políticas, institucionais, né? Que às vezes a instituição passa por um certo tremor, né? E o procurador-geral fica ali no meio. Teve algum momento assim? Acho que a doutora Clara assim, é que pode assim, falar um pouco de um período muito conturbado, inclusive até nacionalmente. E acho que esse fato que ocorreu aqui no MP do Estado do Amapá foi um fato que foi isolado. Nós, assim, pedimos informações, doutora Clara, de outro Ministério Público, e lá diz, não, isso nunca ocorreu aqui. Mas no Amapá ocorreu, a doutora Clara pode contar, assim, resumidamente, assim, muito rápido. Isso. Que eu respirei fundo. Não, ele está falando a destituição de um procurador-geral. Foi o primeiro caso no Brasil em que um procurador-geral foi destituído do cargo pelo Colégio de Procuradores. E é um fato bem complexo, porque eu, por ser a procuradora mais antiga, eu fui obrigada, pela lei, em presidir o procedimento, o procedimento de destituição do procurador-geral. É uma coisa que, sinceramente, eu não é bom. Eu não os gosto ossos de do lembrar, ofício, né? Não gosto de lembrar, porque eu sofri ameaça, tudo, porque não é fácil, não. Muito difícil. Então, muito difícil mesmo. Isso que eu ia lhe perguntar. Durante o seu tempo, o tempo de vocês, né? Vocês sofreram, tiveram esses momentos ali de repente, sofrerem ameaças, né? Tentativa de coerção por algum motivo, né? Eu tive problemas sérios. Na minha gestão, teve a CPI do narcotráfico. É uma comissão de parlamentares, deputados federais, que vieram para o Amapá porque existia uma denúncia de tráfico internacional de drogas no estado do Amapá. E a CPI do narcotráfico veio para ser implantada no Amapá. Eles procuraram alguns órgãos federais e nenhum órgão aceitou dar guarida para que eles implantassem. Local, para eles fazerem o trabalho. E a presidente da comissão me procurou e eu cedi a procuradoria, nosso auditório, para que fosse implantado a CPI do narcotráfico. E, em razão disso, eu fui ameaçada de morte. Eu fui ameaçada, é uma situação bem complexa, eu passei um período muito difícil, porque foi ameaçado, queriam pegar meu filho. Então, eu tive que, meu filho, para estudar, eu tive que conseguir um policial. O meu filho entrava na sala de aula e o policial ficava na porta, sentado em uma cadeira, armado, para dar segurança para o meu filho e depois levar para casa. Eu não saía de casa, eu ia para casa, ficava dentro de casa trancada, sem poder sair, porque eu sofri muita ameaça de morte. As pessoas que estavam envolvidas e achando que eu dei apoio para investigações. Essa que é a verdade. Para mim foi muito difícil. E o senhor, doutor Jair, o senhor chegou a passar por algum momento assim de dificuldade? Sim, quando eu exerci o cargo, no meu primeiro mandato, houve uma operação, não é a Operação Eclésia, foi uma que antecedeu, na época, e eu sofri uma ameaça, sim, anônima, claro. A gente se preocupa, comecei a andar com segurança, que o Ministério Público me colocou logo à disposição, né? Segurança para que eu possa, assim, pelo menos, ter uma proteção maior. Mas eu acredito que são ossos do ofício. Esse tipo de ameaça ocorre, sim, com procuradores gerais, todo chefe de poderes, né? É suscetível de sofrer ameaça. Mas superou. Supera, né? Passa, né? Muita gente acha que ser membro do Ministério Público só tem vantagens, né? Mas é óbvio que esses momentos aí a gente não conta, né? Não comenta, mas acho que acontece na carreira de quase todo mundo, né? Que passa pelo MP.
por causa do nosso enfrentamento à criminalidade, né, à corrupção, enfim. Isso faz parte também da nossa obrigação. A nossa atuação, a gente acaba desagradando, né, muitas pessoas. E isso leva justamente a esse tipo de constrangimento e também essa insegurança que a gente passa, né, em razão do cargo que a gente exerce. O senhor está hoje aposentado, né, doutor Jair? O senhor largou de vez o direito ou ainda tem atuação jurídica? Ou não quer mais saber de processo? Então, André, eu digo assim, a gente se aposenta, mas o DNA está no sangue de todo aquele membro que realmente se dedica à instituição, foram 4 décadas praticamente, e eu continuo advogando, aliás, estou advogando. Eu recebi um convite lá do prefeito municipal de Afuá para assessorá-lo ele do seu gabinete e resolvi aceitar. O senhor é natural de Afuá, né? Exatamente. É um desafio, porque lá você tem que defender a gestão. Mas antes de assumir o cargo, eu conversei com o prefeito e disse para ele, olha, eu trabalho nesse sentido, né? Transparência, legalidade acima da lei, eu não concordo com nada que seja ilegal, então meu estilo de trabalhar é esse. Se o senhor quiser, é dessa forma. Não, doutor, é assim que eu quero mesmo. Né? Mas o senhor está feliz com a aposentadoria? Foi um processo assim tranquilo? Não, foi um processo, não é fácil. A doutora Clara, que está aqui já também na contagem regressiva, né? Mas eu tive um preparo com uma psicóloga, doutora, posso mencionar o nome dela, ela é muito conhecida e querida, doutora Regina, que eu tive assim uns 6 meses de uma preparação, e isso eu não tive muito impacto emocional por causa dessa preparação psicológica, senão, evidentemente, eu iria ter. Porque essa ruptura, assim, você está acostumado no ambiente de trabalho, horário, e de repente aquilo ali não existe mais, né? Essa ruptura total, aqueles que não estão preparados vão sentir realmente. Eu, com toda essa preparação, de vez em quando bate uma saudade, doutor, e tá muito, certo, né? Principalmente foram muitos anos, né? Os colegas, né? Por exemplo, até hoje, a nível nacional, os corregedores gerais hoje ainda se comunicam comigo. E a doutora Estela disse assim, doutor Jair, o senhor está vivo ainda, porque das reuniões que eu vou lá no Conselho Nacional de Corregedores, eles perguntam muito pelo senhor. Então, isso é fruto de uma longa convivência lá com os colegas, né? E a gente acaba, assim, consolidando, né, uma visita, aliás, uma amizade muito sólida com os corregedores gerais. Até hoje, o corregedor do MP do Acre me liga, perguntando como é que eu estou, como é que está a aposentadoria. Então, eu fico muito feliz de saber que a nossa atuação lá do colegiado, a gente pôde demonstrar, assim, o nosso trabalho, principalmente o Ministério Público do Estado do Amapá, como corregedor-geral. Perfeito. E a senhora, doutora Clara, tem um tempinho ainda aqui com a gente, né? Mas já está pensando o que vai fazer? Eu estou me preparando, eu já tenho a data para me aposentar, eu vou completar 75 anos no dia 23 de setembro de 2027, mas eu já conversei com o Procurador-Geral, eu vou me aposentar a partir do dia 1º de setembro de 2027, portanto, faltam 2 anos. Uhum. E o que eu tenho, eu digo todo dia, existe vida fora do Ministério Público, porque eu sempre digo que a tua mente trabalha por você. Você tem que colocar na tua mente o que você quer que ela exteriorize. E eu digo, desde o início deste ano, eu passei a dizer, todos os dias, existe vida fora do Ministério Público, para que a minha mente se conscientize disso, que quando eu me aposentar, eu tenho uma vida lá fora. Perfeito. Bem, nós estamos já caminhando para o final dessa edição especialíssima desse nosso podcast, que comemora o aniversário de criação do Ministério Público Estadual, né, que ocorreu em 1º de outubro de 1991. Nós recebemos aqui hoje a doutora Raimonda Clara, nossa procuradora de Justiça, decana do Ministério Público, e o doutor Jair Quintas, procurador de Justiça aposentado, que participaram deste começo da nossa instituição. Então, para a gente encerrar, doutor Jair, as suas considerações finais, como que o senhor resume aí esse tempo de Ministério Público que o senhor tem,
que o senhor quiser dizer para o nosso público aí. Que esse, assim, fazendo questão de dizer que esse é um registro histórico que nós estamos fazendo hoje aqui, que é um momento que a gente está recebendo aqui as 2 pessoas que participaram desse primeiro momento de criação do Ministério Público Estadual. Bom, primeiramente dizer que eu sinto honrado, como já falei, feliz porque, como aposentado, e ser lembrado desse dia do Ministério Público Estadual, para mim, assim, é uma felicidade imensa de poder, assim, falar um pouco da nossa história, de como o Ministério Público foi construído, os desafios que nós enfrentamos, juntamente aqui com a colega doutora Clara, e para que também os nossos novos colegas integrantes do Ministério Público, eu falando um dia desses com o nosso, quero mandar um abraço carinhoso ao nosso procurador-geral, doutor Alexandre, e a gente conversando um dia desses, eu falei para ele assim, eu fico feliz de poder ter garimpado alguns talentos jovens, que o doutor Alexandre foi meu assessor na corregedoria. E eu vou dizer assim, rapidamente, como foi o critério que eu escolhi, o doutor Alexandre. Eu participava de um evento lá no Rio Grande do Norte, e a corregedora lá do Ministério Público Rio Grandense lá me chamou e disse assim, doutor Jair, vocês têm um jovem lá, vocês têm um tesouro lá no Amapá. Né? Tesouro é esse, né? É um jovem, doutor Alexandre, que me assessorou muito tempo aqui, como procuradora, é um rapaz excelente. É uma pessoa que vocês, assim, ela brincou, vocês nos roubaram, doutor Alexandre. E aquilo ficou na minha mente. E quando eu retornei, eu estava ainda escolhendo, né, fazendo ainda uma pesquisa dentro da instituição, que eu escolheria para ser o assessor. Aí me lembrei dessas palavras dela e acabei indicando o doutor Alexandre. Lembrou do tesouro que ela mencionava. Exatamente. Escolhi o doutor Alexandre lá para me assessorar juntamente com o doutor Horácio. E realmente fiquei muito satisfeito com o trabalho dos dois, excelente. E tanto é verdade que está aí, o jovem Alexandre, hoje chefe da instituição, competente e que está conduzindo muito bem a nossa instituição. Perfeito, doutor Jair. Doutora Clara, suas considerações aí finais. Primeiro eu quero parabenizar a todos os integrantes, membros, servidores, terceirizados, todo mundo que trabalha pelo nosso dia hoje, Dia Estadual do Ministério Público. Parabenizar a todos, dizer que é uma alegria muito grande, uma satisfação de participar dessa comemoração para contar um pouco da história, porque é como a doutora Estela Verde diz, doutora, a senhora é a memória viva do Ministério Público. Não, mas é assim, tem os outros, nós estamos passando, os outros colegas que estão chegando vão ficar, e esse Ministério Público precisa continuar fortalecido e engrandecido com a participação de todos. Isso que é importante. Perfeito. E bem, viva o Ministério Público. E viva o Ministério Público. Bom, chegamos ao fim dessa edição mais que especial do Radar MP, em comemoração ao Dia Estadual do Ministério Público. Eu quero agradecer imensamente a doutora Clara e ao doutor Jair Quintas por compartilharem conosco essas memórias, essas experiências que ajudam a entender de onde nós viemos e para onde nós queremos ir aqui no nosso Ministério Público. E para você que nos ouviu até aqui, nos assistiu, muito obrigado pela companhia. O Radar MP volta na próxima semana com mais informações. Até lá. Você acabou de acompanhar o Radar MP, seu podcast que vai ao ar toda quarta-feira às 10h30 da manhã.